Boa noite, eu sou o Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo que tem como título A Religião e as Dificuldades da vida do homem, na vida do homem. Eu, como um ex-religioso, tenho alguns conhecidos que são religiosos e ainda conversam comigo. Pois mais ou menos eu vou ali, sempre eu vou ali no comércio, na feira, pois ali tenho uma barraca de coco seco. E não deixa de passar ali alguns cristãos para conversar comigo. E essa semana passou lá em minha barraca um conhecido que é TJ, ou seja, Testemunha de Jeová. E ele começou com a conversa perguntando sobre outro amigo que sempre aparece por lá. Perguntou se já tinha visto, mas eu falei que nunca mais tinha visto. E depois, do meio por fim, ele começou a falar a respeito da questão dos outros crentes, dos outros cristãos que acreditam na questão da Trindade, de que Jesus é Deus, e que ele assistindo um programa adventista dizia que aquele programa Na Mira da Verdade dos Adventistas, na Novo Tempo, e ali o pregador ou o professor dizia que Jesus era Deus e Deus havia morrido. E ele achou isso um absurdo dizer que Deus não morre. Eu fiquei na minha, né? Porque eu também, quando eu fazia parte da religião, não cria nessas coisas. E aí, por algum motivo, eu falei com ele que a religião causa dificuldade na vida do homem. Causa dificuldade. E falei de um caso que eu vi num vídeo, falando a respeito das Testemunhas de Jeová. Eu falei com ele, falando a respeito da sua organização. Que na sua organização a pessoa se submete a determinadas dificuldades e que um ateu jamais se sujeitaria a um negócio desse. Primeiramente falei de uma vizinha minha aqui, que é Testemunha de Jeová, e ela era viúva e resolveu arrumar aqui um namoro para ela aqui. E aí o rapaz que arrumaram para ela aí, para o namoro, não era Testemunho de Jeová. Era um rapaz católico. Mas ela, como não achou nenhum homem, esperou lá na sua organização e não achou ninguém, não apareceu ninguém. Ela começou a namorar com esse homem aí. E ela propôs a ele em casamento, queria casar. Aí o homem falou que ficaria com ela, mas não casaria, porque ele não queria casar. E nem queria também ser Testemunho de Jeová. Aí, entre essa escolha aí, primeiramente ela levou o assunto aos anciãos da congregação, da Testemunho de Jeová. E eles aconselharam ela a separar-se dessa pessoa, a romper com esse namoro e não casar com essa pessoa, não viver com essa pessoa.
Mas ela preferiu viver com a pessoa. Aí o que aconteceu? Eles desligaram ela da denominação, da congregação. Exoneraram. E o regime lá é esse. Que a partir daquele dia, ela nada podia fazer lá dentro, não tinha nenhuma participação lá dentro das reuniões do Salão do Reino. Os membros da congregação estava proibido de falar com ela, de saudá-la, proibido de conversar com ela, seja lá na congregação, seja na rua. E aí ela largou de frequentar, mas depois resolveu frequentar as reuniões. Mas ela vai, ninguém conversa com ela, ela entra, senta, que é pior do que uma pessoa que nunca foi de lá. E aí ela se sujeita a isso aí. Aí eu falei, por que ela se sujeita a isso aí? Porque ela acredita em um livro que diz que é sagrado e que nesse livro, na Bíblia, é que manda fazer isso. Se a pessoa for advertida 1, 2 ou 3 vezes, como diz Jesus lá, para levar o assunto à igreja, no capítulo, parece que é 16 do livro de Mateus, para levar o assunto à igreja. Se eles não querem ouvir a igreja, que a pessoa não querer ouvir a congregação, que seja considerado como gentil ou publicano, que os publicanos lá na época de Jesus era mal visto, era mal vistos. E o gentil pior ainda, considerado como imundo. Então, eles obedecem isso que está aí. E obedecem também ao ensinamento de Paulo, que diz, não os saudeis, que a pessoa que foi advertida 1 ou 2 vezes e não quis, não os saudeis nem recebais em vossa casa. É isso. Aquele que foi exonerado, aquele que foi excomungado, saiu da comunhão da igreja. Nada tem participação. Ela acha que isso aí é certo eles fazerem isso, porque ela acredita no que está escrito no livro que é considerado sagrado. Então a pessoa que acredita na religião e nas ideias religiosas, ela passa por dificuldade, passa por humilhação, numa esperança de que um dia vai ter uma salvação. Tudo isso ela faz porque espera um dia ter uma salvação. Mas na situação que ela está, ela não tem nem esperança de salvação, segundo o ensinamento da Bíblia. Mas a religião causa essas dificuldades. Eu falando com o rapaz, com testemunha de Jeová. E ele achou certo que eles estavam agindo de acordo com a Bíblia e que isso era a vontade de Deus e que ela não quis obedecer, ela estava sendo disciplinada. Eu falei com ele, e você acha que isso é certo? Que a pessoa deve passar por essa humilhação? Para quê? Ela vai ter o quê de recompensa com isso aqui? Eu quero saber, não é negócio depois da morte, não, aqui. Ela ganha o quê com isso aqui? Ela ganha o quê com isso, em passar por esse sofrimento? Ela vai ter uma vida melhor, vai ter uma posição financeira melhor, vai ter mais paz na sua vida? Não. Então ela ganha o quê com isso para se subjugar a isso? Mas essas indagações o religioso não quer fazer. Ele quer obedecer, pois ele está apaixonado por Deus, apaixonado pelo Jesus, e por causa dessa paixão ele prefere sofrer, com a esperança de que após da morte vai morar num paraíso, viver numa cidade santa e gozar das bênçãos de Deus e ficar dia e noite ali louvando a um ser que ninguém vê, a um ser que ninguém conhece, que ninguém sabe como é. E as pessoas acreditam nessa fantasia. Aí conversou com ele, depois eu perguntei para ele também outra questão.
a Bíblia, a mulher na Bíblia, eu falando com ele, você sabe que a mulher, ela padece muito na Bíblia, ela é considerada inferior ao homem. Por quê, rapaz? O que é que tem de ruim na mulher que ela é considerada inferior ao homem? O que é que tem de defeito na mulher que ela não pode ser sacerdotisa? Que ela não pode ser apóstola? Que ela não pode ser bispa? E ter outros cargos dentro da religião? O Deus de Israel, segundo está escrito no livro, na Torá, mandou Moisés escolher 12 cabeças para as tribos. Mandou escolher sacerdotes e não sacerdotisa. Em vez em quando que aparece uma profetisa lá, mas não é cargo, não é cargo. O testemunho de mulher na Bíblia não era aceito o testemunho de mulher entre os judeus. As mulheres no judaísmo até hoje não são contadas num coro, no minyan, não são contados hoje. Se tiver uma reunião na sinagoga e não tiver 10 adultos, que é considerado de 13 anos acima, então não pode se ler Torá, não pode fazer determinado serviço. Tendo lá 10 homens e 20 mulheres, não é formado um coro. A mulher não é contada na Bíblia. Quando o povo saiu lá do Egito, disse que contou os homens, fora as mulheres. Os homens foram contados, os machos foram contados, mas as crianças e as mulheres não foram contadas. Então, eu perguntei ele, por que isso? Por que na tua congregação, fulano? Porque tu segue a Bíblia, né? Tu vai dizer porque tu segue a Bíblia, né? E por que a Bíblia exige isso aí? Paulo disse que a mulher não pode ensinar o homem. Hoje a gente vê aqui mulher sendo juíza, mulher sendo deputada, mulher sendo governadora, mulher sendo médica, mulher sendo advogada. Tudo isso a gente vê hoje a mulher com os mesmos direitos dos homens. E por que na Bíblia não dá esse direito à mulher? Por quê? Ele baixou a cabeça e ficou pensando. Ele disse que é vontade de Deus, vontade de Deus. Eu falei, não é vontade de Deus nenhum, porque Deus nenhum existe. Isso aí é a cultura hebraica, que era é uma cultura machista. A cultura hebraica é a cultura de tribo, e o chefe da tribo é que manda. No caso, é patriarcal, é o homem que manda, o homem que é superior, o homem que estabelece a voz. O homem pode ter 2, 3 mulheres, mas a mulher só pode ter um só homem. Só pode ser um só homem. Então a gente vê essas coisas, e tem mulheres que ainda concordam com isso aí, não sabendo elas que a Bíblia não favorece a elas. E ela ainda apoia a Bíblia dizendo que isso é da vontade de Deus. O entendimento dessas pessoas tão obstruído. A crença em Deus obstrói o conhecimento, o entendimento da pessoa, não deixa a pessoa ver a realidade. É como diz o ex-pastor Rubem Alves. Quando se fala em Deus, se falou em Deus, o homem perde a capacidade de pensar. O homem perde a razão. Com essa palavra Deus. Quando ele se adere a essas coisas de Deus, ele perde a sua sabedoria, ele perde a sua razão, porque fica paralisado a sua razão. Ele entra num mundo de fantasia. E é assim, o sistema religioso não é bom, porque traz dificuldade para o homem. Ele lá falou para mim, porque a Bíblia, as pessoas que seguem a Bíblia, que esse livro que tu diz que é cultural, que não é inspirado, que as pessoas que seguem os conselhos da Bíblia vivem bem, e a Bíblia tem melhorado a vida, os conselhos da Bíblia têm melhorado a vida de muita gente. Eu falei, mas tem gente também que não lê a Bíblia, que não tem a Bíblia como autoridade, e também vive bem, segue conselhos de outros líderes, segue conselhos de filósofos, segue conselhos de sábios, pessoas que também vão para centro de recuperação, e lá não tem leitura de Bíblia,
Lá não tem religião e são recuperados também e é posto de novo na sociedade. Eles não precisaram de Bíblia, porque a Bíblia dá uma coisa, folga numa coisa e aperta em outra. Vai ensinar a pessoa a ser um etnocentrista, dizer que a minha religião é a melhor, a sua não presta. A minha religião é a verdadeira, a sua é falsa. E levar as pessoas a se dividirem, levar as pessoas a ficarem um contra os outros e causa divisão entre as famílias, causa divisão entre as famílias, a religião causa divisão. O próprio Jesus disse assim, aquele que amar o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o cara tem que se revoltar contra o pai, numa decisão a favor de Jesus e do pai, ele se revolta contra o pai, se revolta contra a mãe, se revolta contra os parentes para seguir um princípio religioso, uma doutrina religiosa. Então isso aí causa o quê? Divisão e desavença, quem acredita nisso e quem crê nessas coisas e segue de acordo com as ideias religiosas. Eu falei com ele, se fosse eu, hoje, no meu maneira de pensar, jamais iria botar pé no salão do reino. Jamais queria passar por essa humilhação. Abandonaria a questão religiosa como eu fiz. E dava um tchau para eles. Ia fazer novas amizades com os livres pensadores. Porque eu falei com ele, na ciência, quem segue o ensinamento científico, ou quem segue, quem é livre pensador, para ele não tem um livro santo, um livro de autoridade. Para ele não tem uma cidade santa. Para ele não tem um dia santo. Não tem uma terra santa. Para ele tanto faz a pessoa viver casado num cartório ou viver junto, não tem isso. Ele não julga ninguém, ele não interfere em vida de ninguém, larga cada um e vê o que quer, como quiser. Se a maneira de viver dele não está prejudicando a terceiro, continue com a sua vida. Se você não está prejudicando ninguém, não está invadindo direito de ninguém, continue a sua vida, viva a sua vida, seja feliz. Porque a vida é uma só. A vida é uma só. E a vida é curta. A vida é curta. Então, a religião traz dificuldade. E muitas vezes quer impor na pessoa. Como a Testemunho de Jeová que sai aos domingos, ou os outros dias da semana também, de casa em casa, ensinando a sua religião, porque eles ensinam que é fazer prosélito, porque eles dizem que eles se acham os únicos certos. As outras denominações são Babilônia, que é a igreja católica para eles, e que os que seguem Babilônia estão perdidos, e que as outras religiões, as outras denominações são obra de Satanás, e que ele é o povo de Deus, e que eles é que têm a verdade para ensinar ao mundo. Assim pensa eles. O judeu também pensa a mesma coisa, mas não sai fazendo prosélito. Os muçulmanos pensam a mesma coisa e saem fazendo prosélito. E eu falei com o Testemunho de Jeová, resumindo, não há nenhum certo e nenhum salvo. Porque se tu diz que o de lá está perdido, o outro também diz que tu está perdido, que o certo é ele, que o errado é tu, e tu está dizendo que o errado é ele, o certo é tu, quem é o certo? Quem são salvos? No sentido de quem acredita nessas questões de salvação. Aí ele ficou quieto e nada me disse. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreva no meu canal para que eu seja mais estimulado, incentivado a fazer vídeos. Eu tenho quase um mês que não faço vídeos. Então eu preciso de estímulo, preciso que você dê um joinha e se inscreva no meu canal.